Olá, turma, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Nós vamos vendo hoje aqui as medidas de massa, tá? No livro de reforço. Então, peguem o livro de reforço e abram na página 174, tá? Que nós vamos dar continuidade à nossa atividade da terça-feira, ok? Então, turma, as medidas de massa, nos supermercados, as pessoas encontram vários produtos que são vendidos em quilograma, tá? Que é o símbolo KG, como vocês estão visualizando aí logo do lado, tá? Ou em grama, que é o símbolo G. Essas são as unidades de medida de massa mais usadas no nosso dia a dia, certo? E no dia a dia nós usamos a palavra peso, tá? E não a palavra massa, tá? Pois o peso é o sinônimo de massa, ok? Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1 quilo é igual a 1000 gramas, ok? Então, esse 1 quilograma que equivale a 1000 gramas, quer dizer que 1 quilo é igual a 1000 gramas, certo? Vamos observar aqui, tá, turma? Então, medidas de massa, observem logo do lado aí que tem uma balança, livros e uma criança do lado. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas, certo? Então, 1 grama, logo aí abaixo, é igual a 1000 miligramas, certo? E 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, certo? Então, nós temos o símbolo logo aí abaixo, ó. 1 tonelada é igual a 1000 quilos, tá? 1000 quilogramas, ok? Vamos observar agora, turma, esses produtos aqui, tá? Nas medidas de massa. Então, no primeiro aí nós temos um pacote de arroz, tá? De 1 quilo. Temos uma barra de chocolate de 500 gramas, tá? Temos o elefante, né? Que pesa 4 toneladas, tá? Temos um caroço de milho, tá? Que pesa 300 miligramas. Temos um bombom, né? Que é a medida de massa, o peso dele é de 5 gramas. E temos o pacote de sabão em pó de 5 quilos. Certo? Então, percebam a diferença aí das medidas de massa, tá? Então, turma, de acordo com essas informações e com tudo que nós já vimos de medida de massa, vocês vão estar realizando a atividade da página 174 e 175, que tá bem simples, tá? Turma, peguem o livro de tabuada, abram na página 46, nós vamos estar dando continuidade, tá, ao tema divisão, certo? Então, o que é a divisão? A divisão é o contrário da multiplicação, nós já vimos isso. Quando falamos em dividir, falamos em repartir uma quantidade em partes iguais. Então, divisão é quando repartimos uma quantidade em partes iguais, certo? Mas como nós podemos dividir? É isso? Para saber dividir, é muito importante saber multiplicar, já que a multiplicação é o verso da divisão e a divisão é o verso da multiplicação, certo? Já que essas duas operações são inversas, né, contrárias, além disso, também é preciso conhecer os elementos de uma divisão. E os elementos da operação são dividendo, quando quantidade que desejamos repartir, o divisor, que é o número de partes no qual desejamos repartir a quantidade, o quociente, que é o resultado obtido ao repartir, e o resto, que é o valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda, certo? Temos um exemplo logo aí abaixo, tá? 10 dividido para 2, o 10 é o dividendo, o 2 o divisor, o 5 que é o resultado, tá? Que é o quociente, e o 0 que é o resto, ok?
Observe agora, turma, o menino. Tem 15 maçãs para serem colocadas em 3 caixas, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dividir 15 entre essas 3 caixas, tá? Então, 15 maçãs dividido para 3 caixas é igual a 5, tá? Logo, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar em cada caixa 5 maçãs, ok? Uma divisão, turma, como nós já vimos, ela pode ser classificada em 2 tipos, né? Isso é a divisão exata, quando vai zerar, e a divisão não exata, quando vai sobrar, certo? Então, na divisão exata, né, quando o resto é igual a zero, nós temos aí 12 dividido para 2, tá? Então, o dividendo é o 12 e o 2 é o divisor. Então, 12 dividido para 2 é igual a 6, porque 6 vezes 2 é igual a 12, 12 menos 12, nada, certo? Então, aqui nós temos uma divisão exata. Do lado, nós temos uma divisão não exata, que é quando o resto é diferente de zero, certo? Então, nós temos 1 dividido para 2, tá? 1 não, 17 dividido para 2, desculpe. 17 dividido para 2, tá? É igual a 8, ok? Então, 8 vezes 2 é 16, porque 8 é o número mais próximo de 17, certo? Se eu colocar 9, vai ultrapassar o 17, ok? Então, eu coloco 8 no quociente, vezes 2 é igual a 16, 17 menos 16, resta 1, certo? Temos o 17, que é o dividendo, que está de azul. O 2, que está de verde, é o divisor. O 8, que é o número mais aproximado, está de rosa, é o quociente. E o que sobrou, que foi o resto, tá? Sobrou 1, será esse resto dessa divisão não exata, certo? O que é o algoritmo da divisão? Tá? Nós vimos isso também em orientações anteriores. O algoritmo, turma, da divisão é simplesmente o passo a passo para resolver uma conta de divisão, tá? Que apesar de ser uma das 4 operações básicas da matemática, costuma ser temida por muitos estudantes, né? A dor de cabeça dos estudantes, tá? Então, uma dica importante é saber a tabuada de multiplicação, tá? É essencial para que vocês consigam fazer a conta de dividir, que vocês saibam multiplicar, tá? Já que essas duas operações, elas são inversas, ou seja, a divisão é o verso da multiplicação e a multiplicação é o verso da divisão. Então, numa divisão, você sabendo multiplicar, então, você vai saber corretamente resolver toda a divisão, certo? Vamos ver o primeiro exemplo aqui, tá, turma? Então, temos aí, ó, fazer 7 dividido por 3, que também pode ser escrito como 7 dividido por 3 ou 7 dividido por 3. Vejam os símbolos, tá? Ou ainda 7 dividido por 3 através dessa barrinha aí, tá? Então, são essas formas, né? Usando esses símbolos para representar essa divisão, tá? Então, logo abaixo nós temos o cálculo armado, 7 dividido para 3, tá? 7 dividido, o dividendo, o 3 o divisor, tá? Então, nós vamos colocar da multiplicação o número 2. Por quê? Porque o 2 é o número mais aproximado, é o que vai se aproximar mais de 7, já que não temos na multiplicação um número que multiplicado por 3 vai dar igual a 7, tá? Então, nós temos o 2, que se aproxima. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, tá? 6 para 7, ou 7 menos 6, é igual a 1, tá? Resta 1, ok? Então, 7 dividido para 3 é igual a 2. E vai restar 1, certo? Vamos ver aqui, turma, o exemplo 2, tá? Então, nós temos 68 dividido para 4, tá? Nós armamos aqui o cálculo. Quando nós temos um número maior, a gente tenta dividir o primeiro número, tá? Primeiro, certo? Então, nós temos 6 dividido para 4, tá? 6 dividido para 4
é igual a 1 na multiplicação, ok? Então, 1 vezes 4 é igual a 4. 4 para 6, ou 6 menos 4, restam 2, ok? Então, qual foi o número que sobrou aqui em cima? Sobrou não, né? Que estava aqui em cima, o 8. Então, nós vamos descer esse número. Agora, nós temos 28. 28 dividido para 4 é igual a 7 na multiplicação, porque 7 vezes 4 é igual a 28. 28 menos 28, zero, certo? Então, 68 dividido para 4 é igual a 17, ok? Então, turma, de acordo com essas informações aqui dadas e com tudo que nós já vimos de divisão, vocês vão estar realizando as atividades da página 46, 47 e 48, que são problemas relacionados à divisão, certo?